Toda vez que você abre um MEI, né, o fisco e principalmente ele, né, vai estar observando tudo que você faz, tudo que você movimenta. Então o fisco ele deu essa permissão, né, de abrir o MEI, que é uma facilidade, é uma forma de você pagar menos imposto, visando o micro, o pequeno empresário, aquele que trabalha por conta própria, né, o ambulante. Porém, quando o fisco deu essa possibilidade de regularização, o que aconteceu? Automaticamente você saiu da informalidade. Saindo da informalidade, você passa a ter um CNPJ, você abre uma conta, você pega uma máquina de cartão, de crédito, né? Você começa a ser visto, você começa a ser monitorado. Né? Então não é por acaso que foi feito o MEI. Além de tirar uma parte, uma parcela da população da informalidade, ou seja, diminuir a taxa de desemprego, né, com isso, também o governo passou a rastrear, né, essas pessoas. É um benefício importante, não se tem dúvida disso, porém, torna-se preocupante quando você simplesmente abre um MEI e deixa ele lá. Né? Então, no Brasil, com a carga tributária alta que a gente tem, o MEI torna-se importante, né, o pequeno, para viabilizar o negócio do pequeno. Só que tem que tomar essas medidas, ok? Então vamos começar pelas regras para se enquadrar no MEI. Quais as regras básicas, né, para que você possa se enquadrar no MEI? Primeiro, faturamento. Então, faturamento anual de R$81 mil. Número de empregados, você pode ter no máximo um empregado. Participação em outras empresas. O MEI ele não pode ter participação em outra empresa, certo? Então, o sócio tem que ser sócio apenas do MEI, ou seja, ser proprietário único e exclusivamente do MEI. Atividade permitida, só pode ter no máximo 15 atividades. Então, não pode ter mais de 15 atividades. Natureza de atividades deve ser a natureza comum, ou seja, não pode ser uma profissão regulamentada. Então, médico, engenheiro, advogado, dentista, contador, né, fisioterapeuta, todas essas atividades que exigem de regulamentação, você não pode estar no meio, ok? Você precisa ser residente no Brasil ou estrangeiro com vistos, né, e com registros de estrangeiro aqui no Brasil, certo? Não pode ser servidor público federal, aí o estadual e o municipal depende do estatuto de cada município. E não pode ser pensionista inválido, ou seja, se você já está na condição, né, de que o pessoal chama normalmente, né, vamos trazer aqui o termo mais comum, aposentado por invalidez, né, que seria o pensionista inválido pelo INSS, você não pode ter MEI, porque se você está inválido para o trabalho, você não pode estar trabalhando com o MEI, ok? Então, essas condições ali são primordiais, né, para que você consiga ter um MEI. Tá? Então, é importante observar isso. Com relação, voltando aqui ao faturamento anual, esse faturamento ele é anual para quem inicia em janeiro. Se você iniciar o MEI no meio do ano, ele vai ser proporcional. Então, você vai dividir 81 mil por 12, 81 mil por 12 e multiplicar pelo número de meses que você está com o MEI aberto. E aí você já pode considerar esse faturamento. Então, se você abrir em junho, já sabe que não vai considerar 81 mil. Então, vai considerar um valor menor. Então, essa preocupação você tem que ter, tá? Quando for abrir o MEI. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a declaração pagamento mensal do MEI. É o MEI, você não precisa fazer nenhuma declaração mensal, não é igual ao Simples Nacional. Porém, mensalmente você vai pagar a parcela fixa do MEI. Essa parcela você tem que entrar no site, né,
onde tem lá para emissão da PG DAS do MEI, da DAS do MEI, e vai gerar. Você consegue gerar os 12 meses tudo de uma vez só, né? Mas você pode ir gerando mês a mês, ok? E você vai pagar, se for comércio e indústria, R$ 76,90. Se for prestação de serviço, R$ 80,90. E se for comércio e serviços, né, você vai pagar R$ 81,90. Esses valores mudam em função da carga tributária. Óbvio que o comércio ele sai um pouco mais barato. Quem tem já agrega o serviço. Bom, além da obrigação anual que você tem, mensal, né, que a gente estava falando no slide anterior, você tem a obrigação anual, né? E anualmente o que você tem que fazer? Fazer a declaração anual do MEI. Então você vai entrar lá no portal onde tem da ZNMEI e vai fazer a declaração ou procurar um escritório de contabilidade que vai fazer essa declaração para você. O que você vai informar lá? Você vai informar o faturamento anual do MEI, ok? Se você ultrapassar o limite, daí você tem que procurar um contador, porque você já está sujeito à contabilidade, sujeito a fazer a apuração do Simples Nacional, nos moldes do Simples Nacional, né? Então, todo ano, até 31 de maio, você vai fazer a declaração anual do MEI, referente aos anos do ano anterior. Por exemplo, a gente está agora em abril de 2025, então você vai declarar até 31 de maio de 2025 o faturamento que você ocorreu em 2024. A falta de entrega, o que acontece? Vai ter uma multa de R$ 50, que você pagando ela antes de 30 dias, ela fica reduzida a 50%. Né? E se você não declarar, a empresa vai se tornar inapta. Né? O que é isso? Ao invés do CNPJ estar ativo, ele vai estar inapto. Então, se você precisar fazer alguma compra, que algum fornecedor seu precisa emitir nota, você não vai conseguir porque o CNPJ vai estar inapto. Então, é muito importante que seja mantida a declaração anual. E, inclusive, bom, com relação à nota fiscal, é muito importante a gente ter essa ciência com relação à emissão da nota fiscal do MEI, né? Algumas pessoas falam, o MEI ele está dispensado da emissão da nota. Sim, ele está dispensado da emissão da nota. Porém, você pode prestar serviço em alguma empresa ou vender algum tipo de produto que o seu cliente exija a nota fiscal. Aí você vai ter que emitir a nota fiscal. Bom, o MEI consegue emitir nota? Sim, consegue. Ele pode emitir nota fiscal de serviço através lá do portal que a Receita Federal criou para o MEI emitir a nota de serviço, ou você pode emitir nota de produto de acordo com a Secretaria da Fazenda do seu estado. Então, como a nota fiscal de produto ela está atrelada ao estado, né, a questão do ICMS, etc., então você tem que verificar a sua unidade de federação, como que ela está tratando a questão da emissão da nota do MEI. Né? Santa Catarina, a gente tem um aplicativo que você pode acessar lá pela conta Gov e fazer a emissão das suas notas. Ou você pode comprar um certificado digital, comprar um sistema de emissão de nota e você pedir autorização de nota, você vai conseguir também. Bom, mais um ponto importante que a gente tem que observar no MEI. Questão do controle de gastos. Né? Eu vou lá, abro um MEI, abro uma conta bancária, né? Pego um cartão de crédito em nome da empresa e eu vou lá, eu gasto 150 mil no ano. Né? Ora, o limite do MEI é 81 mil de faturamento, então não tem como você pagar 150 mil de despesa no ano, né? Tendo um faturamento de 80 mil. E aí você não tem nenhum empréstimo para justificar, não tem nada, tá? E o MEI, como não tem contabilidade, você fica vulnerável. Então é importante que você tenha um controle de gastos, né? Aquilo que você tem de despesa para manutenção da empresa. Então tem que separar o que é gasto da empresa e o que é gasto pessoal, certo? Bom, bens que a pessoa física tem, né?
Eu vou lá, eu tenho um MEI, mas comprei um apartamento de 300 mil reais num ano, faturando 81 mil reais. E esse apartamento que eu comprei não tem nenhum empréstimo na Caixa Econômica, por exemplo, não financiei, não tem nenhum financiamento, não tem nada, eu comprei à vista. Ora, da onde que eu vou dizer que eu tirei 300 mil ganhando 80 mil? Então não tem como. Então você tem que ter esse controle de faturamento para que você tenha o quê? Certeza que você pode estar no meio, ok? E aí, se sair desse controle, você tem que procurar um contador, né, fazer uma contabilidade, né, mudar a sua forma de tributação. Né? Então, outra coisa comum que acontece, gasto de cartão de crédito, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. A pessoa vai lá, tem um MEI, gasta no cartão de crédito 15 mil por mês. Né? Então, o limite do MEI não vai comportar. A movimentação bancária, né? Então, eu tenho lá uma movimentação bancária alta, faturando 80 mil, por exemplo, tem uma movimentação bancária mês lá de 400 mil no mês. Ora, é óbvio que eu não tenho condição de estar no MEI. Então, eu preciso sair do MEI. Né? As compras que eu compro para revender, por exemplo, eu tenho um MEI que é um comércio, vamos dizer assim, um restaurante. Então eu vou lá, eu gasto no ano 150 mil de compras de bebida, de alimentação para preparar, né? Para vender. E aí eu vou lá, declaro que faturei 81 mil no mês, então não tem, no ano, então isso não tem como. Tá, pessoal? Então tem que tomar esse cuidado, que é o cuidado básico. Né? Porque se você extrapola isso, então você tem que sair do meio. Né? Eu criei essa figura aqui, né? Gastos gerais, pessoa física versus pessoa jurídica do MEI, para ilustrar isso que eu falei aqui no slide anterior, referente a gasto e despesa. Vamos pensar que o seu azul, né? O azul é o seu MEI, e o amarelo é a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, a sua despesa física e jurídica tem que estar contido dentro desse faturamento do MEI. Tá? Você pode gastar mais? Pode. Você pode extrapolar? Pode. Você tem que pedir a exclusão do MEI. Então, o fisco nos dá essa possibilidade de eu trabalhar com MEI, com simples, com presumido, com lucro real. Eu posso escolher a melhor forma dentro do meu contexto, certo? E isso é permitido por lei, não tem nada de errado você mudar, você tirar uma empresa do MEI, passar ela para o lucro real, tirar do lucro presumido ao lucro real e transformar num MEI no ano seguinte. A legislação nos permite isso, desde que eu tenha condição para isso. Então é muito importante você ter esse tipo de controle, porque o seu faturamento do MEI tem que comportar aquilo que você gasta na pessoa para manutenção da sua empresa e para sua manutenção como pessoa física. Né? Aí você é um pai de família, tem filho no colégio, tem financiamento de carro, tem uma casa na praia, tem um sítio, tem seu apartamento ou a sua casa. E essa despesa toda é maior que tudo aquilo que você ganha no meio. Então você já tem que sair do meio. Então tem que tomar esse cuidado, ok? Bom, agora falando da personalidade jurídica do MEI. O MEI é considerado uma empresa, né? Bom, fiscalmente ele é considerado uma empresa. Então ele tem um CNPJ e ele opera a sua atividade comercial na questão de um CNPJ. Porém, a personalidade jurídica do MEI, que é o empresário individual, o MEI, o proprietário do MEI, ele responde ilimitadamente com os seus bens. Então vamos pensar assim, você trabalha de pedreiro construindo casas. Aí você construiu uma casa e eventualmente, né, deu um lapso e a casa caiu, certo? E você mandou, não, vamos botar tanto de ferro, tanto de cimento, etc. E você construiu a casa. Então você tem uma responsabilidade civil sobre isso aí. Ora, você construiu uma casa de 500 mil, né? E o dono vai dizer, não, peraí,
eu te contratei, né? Vamos dizer que não tinha projeto, ou tinha, mas você é o responsável pela casa ter caído. E entrou na esfera judicial e o juiz concordou. Não, realmente o pedreiro que construiu, ele é o responsável. Bom, vamos ver o que ele tem. Ah, não, ele tem um MEI, ele ganha lá 6 mil por mês, 5 mil, 3 mil, etc. Não tem condições de pagar. Bom, mas vamos ver os bens que ele tem. Ah, ele tem uma casa de praia, né? Ele tem um terreno, ele tem um carro, ele tem isso, tem aquilo. Então ele vai responder, o advogado da outra parte, né? Vai relacionar esses bens para que sejam penhorados para garantir o recebimento do cliente dele. Então o MEI ele responde ilimitadamente com os seus bens, né? Então ele tem essa personalidade jurídica de empresário para a questão tributária, não que seja uma formalidade jurídica. Então, é importante, a pessoa está no MEI, saiu do MEI, sai da condição de empresário, vira uma empresária limitada, é uma sociedade empresária limitada, que seja com único sócio, unipessoal, e aí você continua operando, tá? Então, ele tem essa possibilidade, né, para o cara pequeno. Então, se você já pensa em montar, por exemplo, uma empreiteira de mão de obra, né, você vai crescer, vai contratar funcionário, vai ter contratos, vai ter emissão de nota, vai ter, né, um volume maior, já tem que repensar essa questão no meio, porque você vai responder de forma ilimitada. Ok, né? O MEI não é só obrigação também, né, pessoal? O MEI também tem os seus benefícios, né? Então, tem algumas vantagens, que é você sair da informalidade, você poder abrir uma conta, né? Você poder operar, poder emitir nota, não precisa de contador, então você pode abrir um MEI e operar sem emissão de nota, não precisa de contabilidade, é tudo mais barato. Esses benefícios você já sabe que ele existe, né? Mas quais os benefícios que a gente tem aqui no slide, né? Aposentadoria por idade, então é um benefício que você vai ter, né? Na contribuição do MEI você já vai estar contribuindo para o INSS. Aposentadoria por invalidez, auxílio doença, né? Licença maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte, certo? Para que você tenha esses benefícios, você tem que estar em dia com o MEI, tá? Então, não é simplesmente abrir o MEI e não pagou. Tá? E outro detalhe, tá? Não pode abrir o MEI depois que ocorreu um incidente. Por exemplo, você se machucou hoje, aí amanhã você vai lá e abre o MEI para ter benefício? Não vai ter, porque o INSS vai negar em função da data que você abriu o MEI, tá? Então, tem que observar essas questões aí, tá? Não é, fiquei doente e abro um MEI, eu tenho direito. Não, não é assim, né? Você tem que ter contribuição regular, tá pagando, tá em dia. Então aí você vai ter direito. Sempre limitado a um salário mínimo. Por quê? Porque a contribuição do MEI é com base no salário mínimo. Então você não tem um salário de contribuição igual a uma empresa optante pelo Simples Nacional ou uma empresa lucro presumido. Então tem que cuidar esse aspecto, tá? Então o MEI sempre vai pagar para você um salário mínimo, ok? Bom, fazer um pequeno relato aqui de aposentadoria. Não é o meu foco a aposentadoria. Sempre que trato de aposentadoria, eu sempre oriento o cliente a procurar um advogado, alguém que trabalhe, que atue na área de previdência, né, para fazer uma avaliação, fazer um estudo, vai emitir um parecer correto lá de acordo com o INSS. Mas você tem que ter a idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, cumprir o tempo de contribuição de 180 meses para mulheres e 240 meses para homens, tá? Então, é isso, tá? Não tem contribuição por idade, né? Tem tempo de contribuição chamado, né? Então, tem que ir acompanhando o andamento lá no meu INSS, você consegue consultar ou fazer isso, né? Através, pagar uma consulta de um advogado,
e fazer essa consulta de alguém especialista em aposentadoria, ok? Bom, com relação à exclusão do Simples, né? Então aqui nesse slide a gente vai ver algumas possibilidades de exclusão do Simples Nacional, né? O empresário ele pode solicitar exclusão ou, né, o Estado, o município ou a Receita Federal, digamos assim, fazer a exclusão de ofício. Então, se você ultrapassar o limite do MEI, você pode pedir exclusão do Simples. Mudança da sua atividade econômica. Hoje eu tenho uma atividade que permite no Simples, resolvo fazer uma alteração de contrato, né? E incluir uma atividade que não é permitida pelo Simples. Então, você vai ter que fazer esse pedido de exclusão. Passou a ser sócio de outra empresa, pintou uma oportunidade, né? Vai precisar contratar mais de um funcionário, ou seja, 2 funcionários. Então, se você aí tem que pedir exclusão do Simples, do MEI, né? O Estado pode excluir ou o município ou a Receita Federal por falta de pagamento, né? Obrigação acessória ou detectar alguma irregularidade. Tá? Então, por exemplo, assim, você tem um MEI, está lá no endereço X e não está pagando o IPTU, a município pode encaminhar, porque o município tem convênio com a Receita Federal, encaminhar a exclusão do Simples. Eu já tive casos de clientes que foram exclusos do Simples por falta de pagamento de tributo municipal, né? Então, qualquer irregularidade que você tenha, então você tem que observar. Sempre é recomendado observar ali na virada do ano, a início do ano. Ok? Então, por exemplo, assim, final do ano, dá uma olhadinha. Eu estou no Simples? Estou no MEI? Estou, beleza. Início de janeiro, vai lá dar mais uma olhadinha. Estou no MEI? Estou. Ok. Não, eu saí do MEI. Procura um contador, procura um escritório de contabilidade, ou você faz, se você tiver condição de fazer, verifica quais são as pendências, né? Regulariza. Bom, você sendo excluso do Simples, né? Eu elaborei aqui 4 passos importantes, né? Primeiro, eu recomendo procurar um contador, tá? Não é porque eu tenho escritório de contabilidade, tá? Mas é porque às vezes você pode tomar algum caminho errado, tá? Verificar qual o regime tributário que você vai, porque você pode ser excluso do MEI e continuar no Simples Nacional, mas você pode ser excluso do MEI e do Simples Nacional, em caso de débito, tá? Também tem esses casos aí. Eu tenho caso de cliente que foi excluso do MEI, mas continuou no Simples. Tem cliente que foi excluso do Simples, do MEI e também do Simples. Então ele já estaria no lucro presumido no lucro real. E você tem até 31 de janeiro para retomar isso daí, tá? Do ano seguinte, ok? Terceiro passo, você vai iniciar uma contabilidade formalizada, se você excluiu do MEI e não tem mais como reverter, né? E aí você tem que regularizar débito tributário, né? Ver as obrigações acessórias, né? Mas o que eu sempre falo, tá? Jamais tente fazer isso sozinho, tá? Porque se torna um risco. Você pode esquecer alguma declaração e as penalidades são altas, né? E você tem um problema muito maior no futuro. Então é muito importante que você contrate uma pessoa, né, que tenha conhecimento para isso. Ora, se você vai ter um processo na justiça, você vai contratar um advogado. Se você tem uma doença, você vai no médico, né? Se o seu carro dá um problema, você vai numa oficina, né? A gente até gosta de mexer no carro, né? É legal, mas tem limitações, tem situações que a gente precisa contactar, né, com o mecânico. E a mesma coisa é a contabilidade. Eu adoro mexer, eu adoro estudar, eu adoro ver vídeo no YouTube, ok. É importante você saber também, mas é importante que um profissional faça, que o profissional ele vai ter responsabilidade sobre isso. Então ele vai ter, né, um pouco mais, vai ter 100% de garantia que o trabalho vai estar ok, correto, né? Vamos dar uma breve passada
né, nesses regimes tributários que nós temos aí no Brasil atualmente, até hoje, né, 2025, isso está tendo algumas mudanças em função da reforma tributária, que vai começar a ter alguns reflexos já em seguida, porém, atualmente, até hoje, né, abril de 2025, é isso aí que a gente tem. Então, você pode começar no MEI, faturou, subiu o limite para 81 mil, você vai virar simples, até 4 milhões e 200 você vai virar simples nacional. Se ultrapassar esse valor, você vira lucro presumido, acima de 72 milhões você vai para o lucro real. Então você pode começar pequeno e ir subindo, né, essa escala de faturamento. E você vai aumentando a complexidade, né, e investimentos, né, para manter cada regime tributário. É óbvio que um lucro real você tem um investimento, um custo de operação do próprio lucro real muito maior que o lucro presumido. O lucro presumido muito maior que o simples e o simples muito maior que o MEI, né? Se você não pode mais estar no MEI, daí você tem que escolher. Eu posso sair do MEI e ir direto para o lucro real? Também pode, né? Só que tem que avaliar alguns aspectos. E aí você tem que conversar com o seu contador. Então, esses aspectos que você tem que avaliar é que são importantes, né? Então não dá para simplesmente ser, não, eu saí do meio, tem que ser simples. Não, pode ir para o lucro presumido, às vezes é mais vantagem. Às vezes o meio, o simples nacional, se torna-se caro dependendo da atividade que você vai exercer. Então tem que ser avaliado por um contador, né? Feito um cálculo, uma estimativa de quanto você vai faturar, simular isso, simular a lucratividade. Opa, vale a pena eu estar no lucro real? Às vezes eu vou pagar menos imposto no lucro real do que no simples. Não quer dizer que o lucro real vai. A única coisa que o lucro real, né, do simples para cima, simples, lucro presumido ou lucro real, você vai ter que ter contabilidade. A formalidade da escrituração fiscal e contábil, normal, né? O presumido vai ter um pouco mais de formalidade e o lucro real vai ter um pouquinho mais de formalidade, mas não deixa de você ter as formalidades. Então tem que fazer essa avaliação, né? E normalmente feita por quem? Por um contador, em conjunto com o dono da empresa. E isso tudo você tem às vezes entre o dia 1º de janeiro do início do ano, né? Até 31 de janeiro para fazer essa opção. Se você vai ficar no simples ou vai sair, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Para fazer esse estudo, fazer um estudo concreto, para você não incorrer no risco de pagar um tributo alto, né? Você pode optar pelo melhor regime, e isso pode, isso está na lei, não tem nada de errado. O pessoal às vezes, mas eu vou optar aqui, a Receita Federal vai ficar de olho em cima de mim. Não, você só tem que fazer as coisas corretas. Você pode optar por qualquer um deles, certo? Uma vez optando, é por aquele ano, exceto você ultrapassar o faturamento. Aí é outra história, tá? Por isso que é sempre importante procurar um contador para fazer essas avaliações aí.